paz do Senhor Jesus. Amém? Uma voz hoje bem anasalada, mas como o pastor falou, é o meu presente de aniversário dessa semana. Amém? A honra de trazer a palavra de um Deus tão poderoso para as nossas vidas, para a nossa transformação, para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento nessa noite. Alguém se alegra com isso? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Troco? Vamos abrindo o livro de Neemias, o capítulo de número 2. Glória a Jesus. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, para você que não me conhece, eu sou a pastora Ramila, nós somos pastores auxiliares aqui, eu e meu esposo, pastor Durval. Sou mãe de uma trindade santa, glória a Deus. O meu trio, Maria Alice, Daniel e Isabelle. E para a glória de Deus, aprovei Ele que hoje eu estivesse aqui sendo o instrumento dele para que a palavra do Senhor nos alcance e nos transforme. Amém? Capítulo 2, o verso 6 de Neemias diz assim: Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Diga comigo, marquei um prazo. Amém. Pula lá para o capítulo 6. No verso de número 15. Verso 15, está escrito assim: O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Diga comigo, 52 dias. Ficou pronto, diga agora, ficou pronto. Aleluias. Glória a Deus. Ficou pronto em 52 dias. Pai, nós entregamos diante de Ti os nossos pensamentos, o nosso entendimento, levamos cativos obedientes à vontade de Jesus. Te damos liberdade, Espírito Santo, te pedimos que continue ministrando aos nossos corações, aos nossos espíritos, nos ensinando pelo poder da Tua palavra que transforma, que gera vida e poder em nós. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém e amém. Amados, Neemias e a história dele é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. Muitas outras vezes eu já estive aqui ministrando sobre reconstrução, sobre restauração, a partir da história de Neemias, e eu acho que são as ministrações que comumente nós ouvimos e recebemos. E ontem o Senhor falou tão forte ao meu coração na madrugada de que a palavra estaria em Neemias, e eu fiquei, poxa, de novo restauração, mas quem sou eu, né? E aí eu comentei com meu esposo hoje de manhã, eu falei, amor, Deus não falou nada com vocês sobre o que é para eu pregar, não? Ele deu risada. Ele falou, não, ele deve ter falado com você, não? Ele disse, eu vou cantar um louvor e você me disse se está nesse louvor. E aí ele cantou e eu falei, olha, não está. Eu testifiquei agora o que o Espírito Santo me falou nessa madrugada. Ele falou comigo sobre Neemias e sobre terminar as coisas. Eita glória! Não foi sobre reconstruir, exatamente. Fala para o seu irmão, termine bem. Termine bem. Esse é o tema da nossa ministração hoje. Então, o Senhor foi me mostrando, na história de Neemias, no passar dos capítulos, a importância de nós terminarmos bem aquilo que nós começamos. A gente vê isso na trajetória de Neemias, a gente conhece que ele é um jovem que foi escolhido para reconstruir Jerusalém, ele se preparou e ele servia ao rei. Durante o seu serviço, durante a sua servidão, ele
espiritualmente buscava a Deus, esperava o momento certo em que ele seria oportunizado para cumprir o propósito que havia sido confiado. E aí chega um dado momento em que ele tem a oportunidade. O rei pergunta o que ele quer, ele fala que ele quer ir na terra onde os pais dele estão sepultados, na terra onde o povo dele está, na terra de Judá, e que ele quer ir lá para reconstruir. Ele é muito convicto do seu propósito, daquilo que ele quer fazer. Quando ele faz isso, o rei, cujo coração já foi quebrantado pelas orações de Neemias e contribui, claro, para o propósito que Deus já havia estabelecido e confiado a ele, pergunta prontamente o que é que ele quer, quanto tempo ele vai levar para fazer isso. E aí ele dá um prazo para o rei, que lá no capítulo 2 nós ainda não conhecemos que prazo é esse. Mas ele diz, olha, eu preciso ir, eu preciso fazer tais coisas e eu volto em tal período. E o rei concede. E à medida que o capítulo vai passando, nós conhecemos que o rei dá a ele recursos, além da permissão de ir, dá a ele cartas para governantes de terras pelas quais ele vai passar até que ele chegue a Jerusalém e ele comece a obra de reconstrução das muralhas de Jerusalém e de toda a cidade de Judá. Então, nesse processo, ele é munido de tudo que ele precisa, de recurso material, de recurso humano, porque quando ele chega lá, todo o exército, todo o povo se une para trabalhar, para reerguer os muros. Mas aí no capítulo 4, diga comigo, não é bem fácil assim, né? Pode falar para alguém, não é tão fácil assim. No capítulo 4 de Neemias, ele começa então a enfrentar os opositores, os perseguidores. E aí Sanbalate e Tobias se levantam para se opor àquilo que Neemias foi levantado por Deus para fazer. Neemias poderia, claro, ficar intimidado, Neemias poderia desistir, poderia ter ficado amedrontado, mas ele escolheu o caminho da permanência, o caminho da constância, o caminho de não se intimidar, do posicionamento diante daquilo que lhe foi confiado e de dizer, eu vou até o fim. E Sanbalate e Tobias começam a persegui-lo, começam a zombá-lo, então ele passa por processo de que ele é menosprezado, de que será mesmo que ele vai conseguir. E à medida que nós vamos avançando na leitura, a gente vê isso pelo verso 5, ainda no verso 6, no capítulo 6, ele sofre uma nova tentativa muito pesada, uma investida direta de intimidação, uma cilada mesmo que é forjada para fazer com que ele seja de fato paralisado no seu propósito. E ele permanece firme para concluir a obra que ele havia iniciado. Então hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para aprender, para sermos ministrados com essa unção de pessoas realizadoras e finalizadoras, assim como Neemias foi, de pessoas que começam e terminam aquilo que começaram. Porque nós somos assim, né? À medida que nós começamos uma coisa, a gente, depois daquele primeiro momento, daquele primeiro ânimo, a gente começa a desanimar. E principalmente no início do ano tem logo as resoluções, né? Vou voltar a fazer atividade física, vou para a academia, vou fazer dieta, vou retomar o meu curso de inglês, vou voltar para a faculdade que eu tranquei, vou voltar a ler a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer... Quantas coisas a gente se propõe a fazer, às vezes dá apenas o primeiro passo e desiste. E através do exemplo de Neemias, hoje nós vamos aprender que nós não fomos chamados para parar no meio do caminho. Nós fomos chamados para terminar bem aquilo que começamos. Independente das circunstâncias que nós vamos atravessar, porque nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. Para Neemias não foram o tempo todo. Foi um preço de oração, de sacrifício, renúncia e investimento espiritual para que no momento certo o rei o concedesse ir e munisse ele de recursos. Mas não foi fácil. Não bastou isso. Quando ele estava na execução, ele teve opositores que se levantaram para paralisá-lo. E essas tentativas de paralisá-lo vieram de diferentes formas. Nós vamos aprender hoje através de 3 passos. Diga para o seu irmão, 3 passos. 3 passos para que a gente não deixe de concluir aquilo que nós iniciamos. O primeiro deles é o que Neemias faz no capítulo 6, no verso 9.
No verso 9 está escrito: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha a oração que Neemias faz. No capítulo 4, no capítulo 2, em todos os momentos quando eles zombam de Neemias, do que ele está fazendo, do que ele se propõe a fazer, ele responde com oração. Ele responde com a certeza de que Deus é com ele, de que Deus não vai abandonar, de que essa obra não é apenas obra das mãos dele. E quando ele diz assim, fortalece as minhas mãos, ele está reconhecendo que ele por si próprio não pode fazer, que ele por si próprio não tem força suficiente para ir contra aqueles opositores e para erguer aquelas muralhas e reedificar toda uma cidade. Então, o primeiro ponto, diga para o seu irmão, peça ajuda. Peça ajuda. O que Neemias faz aqui no capítulo 6, no verso 9, é pedir ao Senhor que o socorra, que o ajude. Ele diz, eu, porém, orei, fortalece as minhas mãos. Mas ele orou em que circunstâncias? Em circunstâncias que colocaram à prova de que ele seria capaz de fazer tal coisa. A parte A do versículo diz, estavam tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O tempo todo nós somos tentados a olhar para aquilo que estamos empreendendo, para aquilo que estamos fazendo, e que pensamentos intrusos e que apontamentos nós ouvimos, muitas vezes de pessoas que estão bem próximos de nós, daqueles até que deveriam ser incentivadores, frases como essas para nos intimidar. Será que vão concluir a obra? Será que vai dar conta de fazer? Eles não vão dar conta. Sabe, mas quando nós pedimos ajuda, e quando nós pedimos crendo, porque Tiago 1,6 diz que quando nós pedimos, nós temos que pedir crendo que o Senhor, Ele já fez aquilo que nós estamos pedindo. Nós já temos que crer que Ele já realizou. Tiago 1,6 diz assim, porém, fala para o seu irmão, porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Nós somos ensinados a maneira como pedir ao Senhor. Perceba que a petição de Neemias é curta, direta e incisiva. Ele diz como? Fortalece agora as minhas mãos. Ele tem certeza de que ele já recebeu a força necessária. Ele tem certeza de que ele vai concluir a obra que ele começou. Mas como nós temos pedido, como quem duvida, como a onda do mar que é levada de uma parte para outra, ou como quem crê que aquilo que pediu o Senhor já liberou sobre mim e você? É como Neemias pediu, é com a convicção, com a certeza de fé de que o Senhor já nos atendeu que nós precisamos pedir. E sobretudo com muita humildade. Porque nós precisamos reconhecer quando não damos conta sozinho, precisamos reconhecer quando precisamos de ajuda. Não fomos feitos para viver sozinhos, precisamos uns dos outros e todos de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, não é humilhação pedir ajuda. É ser humilde. Amém? Não é humilhação. Não consiste humilhação em você pedir ajuda a alguém ou a ajuda de Deus no momento em que você está necessitado dela. Isso chama-se humildade. Só os nobres de espírito a têm. Aleluias. Sabe o que nós costumamos fazer quando as coisas estão difíceis, quando as pessoas olham e dizem, não vão concluir essa obra? Ao invés de nós dizermos, fortalece agora as minhas mãos, fortalece agora o meu espírito, me capacita, levanta ajudadores, me envia pessoas que vão me ajudar, vai adiante de mim, seja qual for a sua petição. Nós queremos ir logo pelo caminho da desistência. Nós queremos logo fazer a escolha dos covardes.
Nós nos esquecemos rapidamente de que nós recebemos de Deus um espírito de ousadia, de coragem e não de covardia. Mas nós queremos facilmente nos acovardar. Diante do desafio, diante da afronta, diante do intimidador, diante do Sambalate, do Tobias que você tem enfrentado, você quer logo desistir. Mas fala para o teu irmão, desistir não é para crente. E muito menos para brasileiro, tá? Além de ser brasileiro que não desiste nunca, tu é crente. Tu não foi chamado para desistir. Você foi chamado para prosperar e para terminar a obra que começar. Em nome de Jesus. Aleluias. Desistir não é uma opção para nenhum de nós. O segundo ponto que nós aprendemos com Neemias é o de não se deixar intimidar. Percebe que os intimidadores dele pegam pesado. Pegam muito pesado. Veja o que eles falam aqui no capítulo 4. O verso de número 2 diz assim: na presença dos seus compatriotas e os poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Será? Perceba quanta ironia nessas interrogações, quanta afronta, quanta subestimação, quanto menosprezo de Sambalate para com o trabalho de Neemias e os seus ajudadores e os homens e o povo judeu que estava trabalhando na reconstrução do muro. Eles são muito debochados, eles são muito irônicos. Aleluias. No capítulo 6, dos versos 11 ao 13, nós vemos ainda mais afrontas e mais ameaças a Neemias, no intuito de fazê-lo paralisá-lo, no intuito de intimidá-lo. E é impressionante, exemplar a maneira como Neemias responde às situações em que ele é sujeitado para se intimidar e ele não se deixa intimidar. E é isso que o Espírito Santo quer liberar sobre as nossas vidas hoje. Eu recebo, amém? Nós não fomos chamados para sermos intimidados. Não fomos. 6, do 11 ao 13. Verso 11 diz assim: todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Já é Neemias respondendo às afrontas que eles vinham recebendo desde lá o início do capítulo 4. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Olha só que apelativo. Não bastasse tudo o que Tobias fez, tudo o que Sambalate fez, depois de todas as tentativas, todas as zombarias, todas as afrontas, eles ainda contrataram um homem que foi forjar uma situação de combinar um encontro com Neemias no templo, para que ele caísse em descrédito, para que ele caísse em pecado, para que ele errasse, para que ele deixasse o homem que existe nele, a carne dele falar mais alto e ele se auto-justificar, por exemplo. Mas ele teve sensibilidade, discernimento naquele momento e ele disse: não, eu não irei. Eu não irei. E nós temos cedido muito facilmente às provocações. Ah, porque falou isso. Ah, eu vou ter que ir lá falar a ela aquilo. Querido, você não precisa. Você diga: não, eu não irei. Quem tem que ouvir já ouviu. Quem pode fazer algo já está fazendo. Eu não vou me intimidar, eu vou seguir focado no meu propósito, no propósito que Deus me confiou, que Deus me designou. Fala para o seu irmão: não se deixe intimidar. Aleluias. Não se deixe intimidar. Ei, a zombaria, o menosprezo não fez com que Neemias parasse. O que tem feito você parar? Qual foi o projeto que você começou, que alguma afronta de intimidação te fez parar? O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te trazer a memória, para te fazer voltar lá no caminho onde você parou, por conta de uma intimidação, para que você retome o teu lugar e
se posicione diante dessa intimidação. Rejeite-a. Não se intimide. O Espírito Santo quer que você olhe para esta situação com a convicção que Neemias olhou, com a certeza de que o Senhor é com você, que Ele vai adiante de você e que Ele é maior do que qualquer palavra que declarem a seu respeito. Se ela não veio do Senhor, se não é uma declaração do Senhor a seu respeito, ela não pode prevalecer contra a minha e a sua vida. Aleluias, aleluias. Quantas palavras, quantas frases você tem ouvido ao longo da sua caminhada? Por que vai fazer isso? Por que esse curso não tem nada a ver, não dá dinheiro? Por que essa escolha? Por que esse projeto? Por que dessa profissão? Não vai dar conta. É muito difícil, é muito complicado. Até terminou o curso, mas agora quero ver atuar na área. Como é que vai ser? O mercado de trabalho não é fácil. De fato, ele não é. Mas se você tem um propósito, se você foi enviado, se você foi designado e sabe em nome de quem você está indo, nenhuma palavra intimidadora vai parar o propósito. O muro não vai deixar de ser reerguido por você. A reedificação vai acontecer na tua vida e na vida de todos os que Deus colocarem no teu caminho, porque nada é maior do que o propósito de Deus na tua vida, a não ser a tua capacidade de retroceder, de aceitar a intimidação, de aceitar a palavra contrária, a palavra de derrota, a palavra de morte. Não se intimide. Aleluias. O Espírito Santo quer que você saiba exatamente como lidar com a intimidação. Como Neemias lidou, orando. Todas as vezes em que ele foi intimidado, ele disse: eu vou orar ao Senhor. Quando na construção eles foram ameaçados, ele disse: eu vou orar e o Senhor vai nos guardar. E a galera vai trabalhar portando a espada, e vai trabalhando e com a espada a punho, porque se for necessário a gente vai para a batalha e vamos continuar construindo. Isso significa não parar de fazer o que precisa ser feito. Isso significa ir até o fim. Isso significa terminar o que começou. Porque o Senhor não se agrada quando a gente começa uma coisa e não termina. Qual foi a faxina, qual foi a arrumação no teu guarda-roupa que você começou e não terminou? Volta essa semana. Foi nos teus papéis? Foi na tua vida espiritual que você disse que esse ano ia ler a Bíblia toda pela primeira vez? Onde foi que você começou algo que você não terminou? Não existe coisa pequena que você tenha começado que você não precise terminar. Se você deu o primeiro passo, meu amigo, esteja disposto a fazer a caminhada inteira. Esteja disposto a caminhar. Sabe por quê? Porque para aqueles que caminham, para aqueles que buscam, acham. Aqueles que perseguem um resultado vão alcançar. O Senhor, Ele se agrada de pessoas constantes, perseverantes, esforçadas. Neemias teve que se esforçar. Neemias teve que se gastar. E todo o povo que abraçou a causa do Senhor com ele também. Aquele povo não comia, aquele povo não dormia. Vai lendo do 1 até o 6, nós vamos vendo toda a história da reedificação, dos muros, da cidade. E depois do 7 em diante, nós vamos conhecendo que Deus não chamou Neemias apenas para uma reconstrução física, não. Não se tratou só de levantar muro, parede, alvenaria. Muito pelo contrário. A verdadeira reedificação e reconstrução para a qual Neemias foi chamado para realizar foi a do povo de Deus. Os muros e a cidade foram reconstruídos, mas principalmente o povo judeu foi reedificado. A palavra do Senhor, as leis de Moisés foram novamente ministradas e ensinadas ao povo e lidas, e as pessoas foram doutrinadas no sentido de reconhecer novamente a palavra do Senhor. Porque eles tinham voltado de um cativeiro, voltado de um tempo de escravidão, de um tempo em que eles não tinham mais o mesmo contato, a mesma vivência de fé que outrora tiveram com a palavra. Sabe, aquilo que você se propôs a fazer, ou aquilo que Deus colocou no seu coração realizar, é propósito dEle. E aquilo que Ele colocou no teu coração fazer, Ele vai capacitar para fazer. Nada vai parar o propósito do Senhor na minha e na sua vida. Aleluias.
Absolutamente nada tem esse poder. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não existe nada que você não vá conseguir realizar. Porque quem te chamou é fiel para cumprir e para capacitar. Se Deus colocou no teu coração esse sonho, esse desejo, vá em frente. Termine, por mais que seja difícil, por mais que seja sacrificial, por mais que seja doloroso. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Gálatas 5, verso 7 diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Eu amo esse versículo, pastor. Vocês corriam bem. Quem te impedia de continuar obedecendo à verdade? Ei, ali a gente está falando para o povo sobre a liberdade no Espírito de Deus. É no Espírito de Deus que nós temos a liberdade de determinar a nossa vitória, de declarar a palavra e de correr em direção a um alvo que não nos vai deixar falhar, que não nos vai desamparar. Sabe, mas muitas vezes nós estamos ali em meio aos nossos desejos, aos desejos de Deus para nós, cumprindo, e aí a gente começa a duvidar, a gente começa a deixar a intimidação entrar, a gente começa a titubear na nossa fé, vacilar. E aí nós não estamos mais correndo com a intensidade, com a liberdade, com a autoridade que o Espírito de Deus nos dá para fazê-los. Vou repetir capítulo 5, verso 7. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Isso é para que você reflitamos hoje sobre o que tem nos impedido de prosseguir. O que está te impedindo de continuar caminhando sobre a verdade, sobre aquilo que Deus estabeleceu e determinou sobre mim e você? O que está te impedindo? O que tem aí que essa verdade absoluta não se sobrepõe e você não se apropria dela e você não deixa o poder que emana dela fluir de dentro de você através do Espírito Santo de Deus? E você vive com toda a verdade, tudo o que Deus tem para mim e para você. Uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida bem-sucedida. Aleluias. O terceiro e não menos importante ponto: vá até o fim. Diga isso para pelo menos 2 pessoas. Vá até o fim. Pode dizer isso para mais alguém enquanto eu tomo uma água e pode dar um glória a Deus também. Vá até o fim. Aleluias. Glória a Deus. Eclesiastes 7:8 diz para nós assim, só para você entender a preciosidade que existe em você chegar ao fim de alguma coisa. É melhor o fim das coisas do que o início, e melhor o paciente do que o orgulhoso. Sabe o que isso quer dizer? Que é melhor você ser paciente, tem versões que vai dizer longânimo. Você ter a capacidade de ser humilde, de reconhecer que precisa de ajuda em algum momento, que precisa dar um passo para trás em algum momento. Mas, sobretudo, que você não deixe o orgulho, a soberba se assenhorar do seu coração e achar que você é o cara que reergueu as muralhas de Jerusalém. Sabe? Bater no peito e achar que o mérito é seu, que a força foi do seu muque, que foi você que fez, que foi lá e brocou. Não é assim que a galera faz por aí? Mas o que consiste o fim das coisas ser melhor e o paciente ser melhor do que o orgulhoso? É justamente na gente reconhecer todos esses passos. O de que a gente pode e deve pedir ajuda e não é sinônimo de humilhação. O de que a gente não tem que se intimidar e que pedir ajuda não é deixar que pisem em nós e que se apropriem do lugar que só Deus pode tomar nas nossas vidas. Aleluias, e sobretudo de que você vai terminar aquilo que começou. Você vai até o fim. Esse curso não é bem o que eu pensava. Eu entrei achando que era uma coisa. Vá até o fim, termine, ele vai lhe servir para alguma coisa. Eu comecei esse livro, mas não gostei, achei que era outra coisa. Leia até o fim. Deus tem algo para te ensinar
com isso. Esse conhecimento, essa informação vai ser útil para você em algum momento. Não foi por acaso que Deus te capacitou a começar. Você precisa entender que aquele que te dá a capacidade de dar o primeiro passo, Ele já liberou a capacidade para a caminhada inteira. Mas sabe o que nós fazemos? Nós damos o primeiro passo e dizemos assim: é tão longe, é tão íngreme, é tão pedregoso. Mas aquele que te capacitou para dar o primeiro passo, já liberou sobre você a capacidade para fazer a caminhada toda, para concluir o que começou. Porque a palavra diz que Ele é fiel para concluir toda a boa obra que Ele inicia. E tudo que Ele envia o povo dEle para fazer, e que Ele propõe no teu coração para fazer, e você não termina, você está menosprezando o seu Deus. Você está fazendo o que Sanbalate e Tobias queriam que Neemias fizesse. Você não está fazendo o que Deus te designou para fazer. Ele te deu condição de se inscrever nesse curso hoje. Ele te deu condição de iniciar esse projeto hoje, de abrir essa empresa hoje, de trabalhar nessa área hoje. Por que você está começando hoje no negócio, amanhã no outro, depois no outro, depois no outro? Meu filho, vá até o fim com uma coisa. Isso vai lhe servir. Minha filha, siga, obstinada. Há um propósito com isso. Não foi por acaso. Eu trouxe para compartilhar com vocês uma história de uma atleta, uma maratonista em Sydney. Ela estava participando de uma maratona, triatlon, aqueles em que a gente faz as 3 modalidades, corre, nada e pedala. Não é isso? Me corrija se eu estiver errada. E aí ela fez as 2 primeiras etapas e a última etapa era para ela nadar. Tinha um sistema de monitoramento em que ela ouvia o técnico dela na corrida, em que ela ouvia na bicicleta. E na natação ela não conseguiu. Tem muito tempo, tinha muito menos tecnologia. E à medida em que ela nadava e se dispersava das palavras de incentivo, ela começou a se sentir cansada e ela resolveu parar. Ela disse: não, já cheguei no meu limite. E aí quando ela parou, ela desistiu literalmente da prova, claro, né? Se ela não prosseguiu, ela perdeu e foi desclassificada na prova. Depois que ela saiu, foi ali recebida pelo seu técnico, pela sua família. Ela se deu conta de que ela desistiu a menos de 2 metros de concluir a prova. E ela ficou muito frustrada. Muito. Mas sabe por que nós começamos muitas coisas nas nossas vidas e não terminamos? É porque nós nos deixamos levar pela emoção. Fala para o seu irmão, pela emoção. As emoções, elas nos confundem, elas oscilam o tempo todo. Ela pode mudar radicalmente de um momento para o outro. Fala para o seu irmão, tu não vive por emoção, você vive por fé. É por fé. É a palavra. É assim, ó, está escrito que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. E nada pode anular o poder que há nesta palavra. Aleluias, nada. Mas você deixa uma emoçãozinha anular o poder de uma palavra de um Deus poderoso que já estabeleceu que você é mais que vencedor. Por que nós fazemos isso? Essa atleta, assim como Neemias, nos ensina que nós não temos que nos deixar levar pela emoção. Porque a emoção faz isso com a gente. Enquanto você está ouvindo o grito de incentivo: vai fulaninho, você consegue, vai lá, você consegue, você é vencedor, uhul, vai, tá chegando. Fala sério, isso vai te dando um gás, isso vai te impulsionando, isso vai te jogando para frente. Quando você acha que não tem mais força, você está dando o seu máximo. E aí? Não estou ouvindo. Não ouço o som das pisadas, não ouço o som da corrida, não ouço o barulho da água. Por que o nado parou? Por que o pedal parou? Por que a corrida desacelerou? Ei, Deus te chamou aqui hoje para te ressuscitar, para você recomeçar de onde você parou e terminar. Porque Ele não nos chamou para sermos pessoas inacabadas.
para não concretizarmos aquilo que Ele lhe muniu de recursos, assim como Ele muniu Neemias para fazer. Os recursos estão com você. Os recursos que você ainda não recebeu serão liberados através do próximo passo que você precisa dar. Mas você está esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer. Ele diz para mim e para você: para de querer que o Senhor faça a parte que nos cabe. E aquilo que Deus faz, Ele faz, mas aquilo que nós temos que fazer, Ele não vai fazer por nós, não. Ele não vai fazer por nós. Não paramos por aqui com o exemplo da maratonista. Aleluias. Eu gostaria que você, se puder e quiser, fechar os seus olhos. Se imagine recebendo uma palavra de incentivo. Aleluias. Vamos agora todo mundo mentalizar. Por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. A gente já está finalizando, eu vou ser breve. Vamos ficar de pé. Se você quiser, fica à vontade para fechar os seus olhos. E verdadeiramente mentaliza que você está começando uma corrida. Pode se preparar, pode se aquecer, pode se alongar. Imagina que você vai começar uma corrida. Você está todo gás, a adrenalina está lá em cima. E você está correndo, você está correndo, você está correndo. Vai, você corre. Foi dada a largada e você está correndo, você está trilhando, você está muito empolgado. Tem muita gente do lado, tem muito barulho, tem muito movimento. Mas de repente você se distanciou do povo. De repente você se distanciou das vozes. De repente só o silêncio e as suas passadas. Você só escuta elas. Mas e aí quando você só escuta as suas passadas? Quando as emoções se esgotaram? Quando passou o calor, quando passou a adrenalina, quando passou toda a euforia da largada, o que restou? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu espírito? Como é que estão os seus batimentos cardíacos agora? Como é que está a sua disposição? Como é que está a sua inclinação para continuar essa corrida? Como é que você está? Você está correndo? Você segue correndo? Eu imagino que você ainda não desistiu, aleluias, porque você está aqui ouvindo essa palavra. Muitos de nós talvez já tenham parado, muitos de nós já tenhamos desistido. Mas o que aconteceu? Quando você se distanciou de tudo, quando o silêncio pairou, quando nenhum barulho mais pôde ser ouvido, quer tenha sido para te incentivar, quer tenha sido para te intimidar. Como é que você tem reagido nessa corrida? O que você está esperando? Qual que é o desfecho? Aleluias, aleluias, glória a Jesus. Deus poderoso, Tu és santo, Pai. Nós queremos correr, Mas sabe o que acontece? Quando a gente se dispersa de todas essas vozes, o gás com que você começou aquela corrida já não está mais ali. Ele já não está mais. E é nessa hora que aqueles que são constantes, que aqueles que permanecem, que aqueles que são como Neemias, esses, os verdadeiros corredores, eles atravessam a linha de chegada. Esses que talvez não começaram com tanto gás, que começaram ali retendo um pouco da sua força, que começaram economizando um pouquinho de energia, com receio de não conseguir concluir a corrida, de não concluir a prova. São esses que vão conseguir concluir. São os que permanecem, são os que disseram assim: mesmo que não tenha barulho, mesmo que não tenha grito, mesmo que não tenha palavra de incentivo, mesmo que haja palavra de intimidação, eu vou seguir, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem pode fortalecer as minhas mãos, eu sei quem pode fortalecer os meus pés, eu sei quem está me guardando, eu sei para onde estou indo, eu sei em nome de quem estou indo, eu sei para que propósito fui confiado, aleluias. E eu vou concluir a boa obra. É para os que perseveram, é para os que permanecem, é para os que são constantes, é para os que estão lá, mesmo quando não é possível ouvir nenhum aplauso. Mesmo quando a emoção já chegou no pé. E aí é quando a sua fé, é quando a palavra liberada sobre mim e você começa a fazer efeito, que nós conseguimos concluir o que nós começamos. Aí nós dizemos: Jesus, como foi difícil, Senhor, mas obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me ajudou. Aleluias. É muito fácil a gente ficar muito empolgado quando começa uma coisa nova, é muito fácil.
Ah, porque é novo, o novo traz aquela excitação, aquela euforia, aquela animação, porque é uma coisa nova. Mas rapidinho ela deixa de ser novidade. Muito rapidamente. Sim ou não? É muito rápido. Aleluia. Sejamos como Neemias, realizadores. E talvez você se pergunte, como assim? Como é que eu posso ser realizador, finalizador? Alguém que começa e termina o que se propõe. Eu vou te dar algumas dicas. Pare de procrastinar. Pode se sentar. Se você não quer ser uma pessoa que começa as coisas e para, à medida que você começar algo, o que você decidir no teu coração fazer algo, não deixa para depois. Ah, amanhã eu faço. Mais tarde, no final de semana, no feriado, no carnaval. E você vai postergando, 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 e você não realiza nada. Você sai começando um monte de coisa. Segunda-feira eu volto para a academia. Vai no domingo mesmo. Vai na terça, vai na sexta mesmo. Não abre mão de prosseguir. Elimine a autossabotagem. Mantenha o foco. E algo que é determinante. Estabeleça metas. Capítulo 6 de Neemias, o verso de número 15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Lembra que nós, na leitura, pedi para vocês repetir comigo que ele estabeleceu um prazo com o rei, lá em Neemias capítulo 2. E aqui no capítulo 6, a Bíblia diz que em 52 dias o muro ficou pronto. O que você precisa fazer hoje? Estabeleça um prazo. No nosso culto de jovens de janeiro, nós tivemos uma dinâmica muito interessante que a gente tinha, que foi uma palavra muito poderosa ministrada sobre os nossos planos e o poder de Deus de fazer efeito aos nossos planos quando eles estão alinhados à vontade de Deus, ou seja, de torná-los reais. E os jovens e adolescentes que aqui estavam tinham que dizer sobre como eles se viam ou quais planos eles tinham para este ano de 2025 e quais para os próximos 5 anos. Pasmem com a ousadia e a fé de um deles que estavam aqui conosco, que ele me participou depois de passado o culto, alguns dias ele disse assim: naquele papel lá dos planos eu escrevi que daqui a 5 anos eu me vejo como um multimilionário. Eu falei, uau! Quantos de nós não tivemos sequer a coragem de ousar algo grande? Dada a quantidade de palavras de intimidação que nós já recebemos. Quantos de nós achou grande demais pensar que daqui a 5 anos uma criança de 9 pudesse se tornar um multimilionário? Por que não? Não sabemos quais planos Deus tem para ele, quais muralhas ele vai ser confiado a reedificar, a reerguer. E através disso o Senhor o favorecerá, não só materialmente, mas em todas as áreas. Mas sabe, isso nos ensina sobre como nós somos paralisados por crenças limitantes, por palavras de intimidação que nós ouvimos e deixamos de declarar a verdadeira palavra que deveria fazer efeito na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Estabelecer uma meta e um prazo para se ver em determinados lugares, em determinadas posições, em determinadas condições. Porque não daqui 5 anos, para eu ter uma vida espiritual muito melhor consolidada, muito mais profunda, muito mais intimidade com Deus? Porque não numa posição ainda melhor do que a que você tenha hoje profissionalmente, academicamente? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos, seus projetos? Você tem anotado, tem estabelecido, tem pactuado com o Senhor prazos para viver algumas coisas? É tão importante acreditarmos na palavra do Senhor a nosso respeito. O muro ter ficado pronto há 52 dias me faz entender a importância que existe em estabelecer um prazo, porque lá no capítulo 2, quando ele diz, a Bíblia não fala qual prazo ele combinou, a Bíblia fala que ele combinou um prazo para viajar, porque quando ele foi, ele passou 3 dias em Jerusalém, em Judá, e depois ele sai até chegar em Jerusalém, e vai passando por vários lugares povoados, pedindo ajuda às governantes, dos quais ele traz as cartas do rei para que o favoreça, para que disponha dos materiais e recursos que ele vai precisar, até que ele de fato chegue, e a obra de reedificação dos muros é que levaram 52 dias para ficar pronta. Certamente o prazo para ele retornar ao rei foi um prazo um pouco maior, e depois ele tenha cumprido esse prazo.
Mas quais prazos, de repente, você nunca estabeleceu na vida ou estabeleceu e não cumpriu? Reajusta hoje com o Senhor aquilo que você prometeu e não cumpriu. Decida hoje organizar a vida e terminar bem tudo quanto você começou, por menor que possa parecer. Sabe, quando você terminar bem as pequenas coisas na sua rotina, as grandes coisas que você também iniciou ou planejar iniciar vão terminar muitíssimo bem para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu te convido a se colocar de pé mais uma vez. Aleluias. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus.